Boa noite, família quadrangular, paz esteja com todos, tudo bem? Hoje aqui é o nosso culto de terça-feira, mais uma vez aqui estamos online, né? No nosso culto e todo mundo que está entrando, se conectando com a gente, sejam bem-vindos. Peço que vocês nos ajudem e compartilhem esse culto com alguém, né? Para que também seja grandemente abençoado nessa noite, amém? Estamos aqui conectados, estou aqui gravando esse culto, passando aqui com os irmãos nessa noite, para que a gente possa ter uma noite aqui edificante através da palavra de Deus, tá bom? Terça-feira hoje, um pouco frio, né? Essa semana promete estar frio, pelas previsões aí, a partir de amanhã vai ficar mais frio ainda, então as nossas blusas cobertas, né? Para quem é mais friorento ainda, tá na hora de tirar do guarda-roupa, né? É isso aí. Irmãos, hoje é terça-feira, nosso culto online. Quinta-feira a gente tem dois cultos, tá bom? 9 horas da manhã e à noite às 20 horas, tá bom? Quinta-feira são dois cultos, 9 horas da manhã na nossa igreja e às 20 horas, tá bom? Sábado, às 2 horas, a gente tem a Célula Kids na igreja, tá bom? E à noite, às 19 horas, vai ter uma caravana de homens da nossa igreja, né? Algumas igrejas vão estar indo lá lá no Maracanã, para que tenha ali um culto de homens, mas toda a igreja está convidada. Então o canal Jovem não vai ter, né? Vai juntar com essa caravana de homens no sábado à noite. Domingo de manhã, 8 horas, reunião de oração. 9 horas, o ensino da palavra, e à noite, às 18 horas, né, o culto de celebração da nossa igreja. Amém? Esse aqui é o nosso mês de maio, né? Estamos aqui, o friozinho está chegando e graças a Deus até que o Senhor tem grandemente nos ajudado. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta aí, você que está conectado com a gente. Antes de eu falar, você que dizima e oferta na nossa igreja, quiser fazer de forma online hoje, né? Assim que acabar o vídeo, você pode ir na descrição desse vídeo aqui, tem os dados bancários, você pode fazer o Pix, pode fazer ali a transferência bancária, né? E você investir nessa casa, abençoar essa casa, essa igreja, e em nome de Jesus, amém? Todos os dados bancários estão lá da igreja, você pode fazer a sua oferta ou devolver o seu dízimo na quadrangular do Jardim Novo Maracanã, tá bom? Vai direto para a conta da igreja e estamos caminhando em fé, amém? Agora minha perguntinha aqui, estamos aqui. Quando você pega o seu liquidificador lá, né? Você vai fazer um preparo ali, você põe ali algumas frutas e você prefere ali uma vitamina ou você prefere ali mais um suco só com as frutas, né? Sem o leite. O que você prefere mais aí no liquidificador? Bater ali as frutas com suco de laranja ou com água, ou ali incrementar ali, colocar um pouco de leite e fazer aquela boa vitamina ou um belo suco? O que você mais prefere? Tem um lugar ali no centro, eu sempre confundo a rua ali, mas perto ali da Conceição, tem um lugar que faz ali vitaminas, sucos. Eles estão ali mais de 30 anos no mesmo lugar. Então sempre que eu vou no centro da cidade ali, eu passo ali para tomar uma vitamina ou um suco bem gostoso. E ali eles usam muito o liquidificador, né? Põe tudo aquelas coisas ali e aquilo começa a mexer, virar tudo. E aí no final sai o quê? Aquela bela vitamina, né? Aquele suco gostoso. E no liquidificador ele tem nos ajudado bastante. Eu queria falar hoje de um tema que chama assim. Deixa eu te mostrar uma imagem. Eu gosto de usar algumas imagens de terça-feira. Aqui não sei se você consegue identificar. A gente tem um barco com muitas ondas, raios, um barco ali virando, mas não virou. E a gente vê aqui uma tempestade, né? A gente vê um barco no meio do mar, numa tempestade, com muitos raios, ondas altas, né? Eu queria perguntar para você, o que te chama a atenção nessa imagem aqui?
É uma imagem leve, uma imagem pesada? É uma imagem que te traz paz ou medo, assustador, né? Você já se sentiu num barco assim, diante de uma imensa tempestade? Né? Nesses momentos de tempestade, é importante ter alguém em quem confiar. O que você acha? Em sua opinião, é difícil confiar na ajuda das pessoas? Olha só como está esse barco aí. Você já se sentiu assim já? Diante, né? Parece que você está num barco e diante de uma imensa tempestade, né? Olha só que imagem aqui, realmente assustadora, né? Você já se sentiu assim? Que você estivesse no meio desse barco aí, dentro do barco e muitas ondas, muitas tempestades ao redor? É sobre isso que a gente vai falar. É sobre isso que a gente vai falar nessa noite, sobre as tempestades da vida. Sabe, na nossa vida tem dias que parece que nada vai bem, né? Parece que algumas temporadas, estações da nossa vida, os problemas nos cercam, né? Parece que nada dá certo, os problemas vêm nos cercar, vêm assim realmente grandes problemas, tempestades na nossa vida. Eu até perguntei do liquidificador, parece que às vezes a gente está dentro do liquidificador, né? Já não sabe para onde vai aquela lambança toda ali, aquela toda a mistura. E esses problemas nos cercam, esses problemas, né, as dificuldades do dia a dia, acabam que nos sufocando, né? E não tem como. Uma hora a tempestade chega, uma hora vai chegar. Não tem como viver nesse mundo sem problemas, sem o quê? Dificuldades. Uma hora os problemas vão chegar, uma hora as tempestades vão chegar, né? Aqui no nosso país, aqui, principalmente na época de chuvas de verão, né? Calor, no final da tarde ali, vem aquelas tempestades, aquelas pancadas de chuvas e muitas vezes assim, de uma forma trágica, né? A gente vê muitos acidentes, né, naturais perto de morros, como aconteceu, né, em Petrópolis nesse verão, em outras cidades também. A gente vê os rios aumentando, a gente tem grandes problemas também aqui na nossa região, né, com o rio Atibaia, ali na região de Sousas, Montemor, né, por onde o rio passa ali. A gente vê essas tempestades, essas águas vindo e de repente ali acontece uma tragédia, né? Acontece um desastre. E quando a gente está no meio do mar, num barco, e essas tempestades vêm, esses problemas vêm, né? Nós muitas vezes nos sentimos ali sozinho, né? Não temos ali o que fazer, com o que fazer. É realmente muito desesperador, assim como essa imagem, né? Eu nunca imagino ter que passar por um momento desse. Estar num barco no meio do mar numa tempestade. Isso daqui é realmente é, 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 é algo assim muito assustador. Eu não sei você, mas muitas pessoas estão vivendo isso, né? Os problemas, as tempestades, o que acabam nos sufocando. Mas existe um grande detalhe, é o que? É uma grande diferença, na verdade. É quem nós temos o que? Por perto. Essa aqui é a grande diferença numa tempestade nos nossos barcos, chamado vida. Quem nós temos por perto. Quero te perguntar, quem você tem por perto? Diante desses dias, desses desafios, né, que nós estamos vivendo, né, na nossa geração, na nossa época, não vimos isso, a pandemia, a crise econômica, né, a crise política, muitas coisas acontecendo, né, e essas tempestades vêm e parece que não vamos sobreviver. Eu quero te falar de uma parte aqui da Bíblia a respeito de tempestades. Hoje eu peguei a minha Bíblia, eu não sei quantos tem essa Bíblia aqui, é uma Bíblia pequena que foi assim muito distribuída, né, gratuitamente. Eu tenho uma aqui guardada. Eu quero ler com você. Quem tem essa Bíblia aí? Eu tenho uma Bíblia dessa aqui, é só o Novo Testamento, mas vamos lá. É sobre ele que a gente vai falar. Marcos 4. Quem pode abrir aí comigo? Marcos 4:35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse:
passamos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estavam no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos, que vamos morrer? E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve uma grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Então, essa aqui é uma passagem que Jesus, ali com os discípulos, fazem uma mudança, pega ali o barco, vão atravessar o mar, e com o barco Jesus estava em outros barquinhos. Imagina, nessa tempestade, os barquinhos, que a Bíblia fala muito bem disso, barquinhos menores, e as ondas eram tão altas que estavam cobrindo os barcos. As ondas eram tão altas que a água já estava enchendo o barco. Então aquela tempestade, imagino mais ou menos algo assim, essa imagem aqui, a tempestade, ondas altas e tudo mais, e os discípulos ali, todos ali, vamos morrer, vamos morrer. E quando olham, Jesus estava dormindo sobre um travesseiro, né? E nessa situação aqui, chegaram a duvidar peraí, a gente vai morrer e Jesus está dormindo, como assim? Né? E aquela tempestade, e olha ali que uma parte ali dos discípulos e as outras pessoas que estavam nos outros barquinhos viviam da pesca, eram o quê? Pescadores, né? Então conhecia ali, não a tempestade, mas conheciam ali a região, conheciam ali o mar, eram ali marinheiros ali, alguns, né, de pescadores ali, então eles conheciam ali a rotina, e eles sabiam ali que realmente aquela tempestade, o que? Estava forte, eles iam morrer ali naquela situação. E quando eles olham para Jesus, Jesus dormindo, falou: vamos acordar Jesus. E quando eles acordam Jesus, perguntam para ele: Jesus, não se importa que nós vamos morrer? Né? Por exemplo, assim, uma situação aqui que chegaram a duvidar de Jesus ali no barco com eles. Jesus, nós vamos morrer. Foi acordar Jesus. Imagina Jesus dormindo no balanço ali, né? Do barco ali, daquelas ondas, e os discípulos acordam e chamam Jesus: Jesus, nós vamos morrer, não te importas? Quando Jesus acorda, ele dá uma ordem naquele mar, e o mar se acalma, e a tempestade se acalma, e ali eles têm ali a Bíblia chama de bonança. Aí a gente vê ali que o mar se acalma e eles entram ali numa situação de não tempestade, né? Então a gente vê aqui que o versículo 40 nos chama a atenção. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Então, muitas vezes, nas tempestades da vida, Jesus olha para nós e diz assim: por que ainda vocês estão com medo? Vocês não têm fé? A gente vê também na Bíblia, onde eu estava vendo um vídeo, assistindo o vídeo do Thiago Brunet, ele fala realmente a respeito, ele lembra várias vezes a situação de que Deus fala para os profetas, para os homens: não temas, não temas, não temas. Assim foi com Abraão, assim foi com Noé, assim foi com Josué, ou seja, não tenha medo. E os discípulos nessa tempestade aqui, eles ficam com medo. Acordam Jesus desesperado, não sabendo quem estava no barco. Sabe, por várias situações nós passamos na nossa vida de tempestade, todo mundo passa por esses momentos, só que o que difere, né, essa grande diferença é quem nós temos por perto. Quem você tem andado, quem você tem por perto da sua vida. Por isso quer dizer que muitas vezes as soluções das tempestades estão em pessoas, em situações em que nós confiamos que não tem resolvido os problemas do quê? Da nossa vida. Muitas vezes acontecem tempestades, não tem o que fazer. E muitas vezes nós cometemos o quê? Os mesmos erros dos discípulos. Pensamos que Jesus não se importa.
Nós pensamos que Jesus está o quê? Indiferente com os nossos problemas. Muitas vezes nós estamos cometendo esse mesmo erro, que nós pensamos igual aos discípulos, que Jesus não se importa com a gente. Sabe qual uma grande ansiedade do nosso coração? É que o silêncio de Deus nos incomoda. Exatamente. Testa a nossa verdadeira confiança. Olha muito bem essa frase. O silêncio de Deus nos incomoda e testa a nossa verdadeira confiança. Principalmente nessa era da rapidez, da velocidade das informações, das coisas acontecendo, nós queremos uma resposta já. Nós entramos no Google e pesquisamos algo e de repente ali em menos de um segundo, ali, milésimo de segundos, nós já temos uma resposta para aquela nossa pergunta, para aquela nossa dúvida. E muitas vezes nós pensamos que com Deus é a mesma forma. Só que Deus, Ele se importa com a gente. Deus, ele tem sim amor por nós. Ele se importa, Ele nos ama. Ele quer ver o quê? Nos bem. Sabe, mesmo que o barco pareça afundar com os ventos fortes, nós precisamos lembrar. Assim como na situação dos discípulos, o vento estava muito forte. A água já cobria o barco e já estava enchendo. Pode acontecer isso na nossa vida, as tempestades, os problemas, as dificuldades, né, os desafios que nós passamos, mas nós precisamos lembrar de algo que os discípulos não lembraram. Jesus, ele não está indiferente com nós. Jesus, ele se importa com cada um de nós. E por isso que nós temos que lembrar que nós temos um convidado especial no nosso barco chamado vida. Exatamente. Jesus, ele está presente na nossa vida. Então a gente vê o quê? Se Jesus está no barco, se Jesus está na nossa vida, nós podemos o quê? Confiar. Jesus, ele presta atenção nas nossas vidas, sim. Jesus, ele se importa com cada um de nós. E Jesus, ele não está indiferente com as nossas aflições e dificuldades. Diga assim comigo, Jesus está perto. Exatamente. Só que muitas vezes nós cometemos o quê? Os mesmos erros dos discípulos. Mesmo Jesus estando na nossa vida, nós se esquecemos dele, uma situação assim, não sei. Mesmo Jesus estando por perto, nós nos preocupamos com as dificuldades, com os problemas que nos cercam. Nós olhamos mais para os problemas, para as dificuldades, para quem está conosco no nosso barco. Isso impede de ver o quê? Que Deus está presente. Ou seja, quando uma situação assim que acontece, dificuldade, de problema, alguma fase que você está passando na sua vida, ou seja, isso acaba nos cegando porque nós olhamos muito para o problema e se esquecemos de quem está conosco no barco. E quando nós damos foco para o problema, ele cresce. Aonde você foca, cresce. Aonde você vai dar o seu foco, vai crescer. Aquilo começa a aumentar, então você começa a aumentar muito o problema da situação e que na verdade não era tão assim. Diante de quem? Não de você, mas diante de quem está no barco da sua vida com você. Salmos 46, 1 diz assim: Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Quem sabe até hoje, até agora, você está enfrentando as tempestades da sua vida sozinho. Isso, você está gastando todas as suas forças, né? Você está colocando toda a sua vida, você está se desgastando, você tem ficado doente por causa disso, né? O seu corpo tem se desgastado, as suas emoções, o teu espírito, você já não consegue orar, muitos problemas que estão te cegando de ver que realmente Jesus está no barco da sua vida. Eu quero te fazer aqui um convite, porque hoje nós podemos convidar Jesus para estar no nosso barco. Pastor, mas eu já aceitei Jesus, eu já sou batizado, tudo mais. Não, essa é uma situação diária, porque os problemas, as dificuldades, eles não vão parar. E nós precisamos sim convidar Jesus todo dia da nossa vida para estar no barco da nossa vida, para que nós possamos sim passar por esses momentos e sim, Jesus pode dar uma ordem e acalmar os ventos e acalmar as grandes ondas.
E Jesus, ele no tempo certo, né? Tem um ditado aí popular aí, mentiroso, tome cuidado, que Deus tarda, mas não falha. Não, é mentira isso. Jesus, ele sempre chega na hora certa para acalmar as tempestades da nossa vida. Mesmo que hoje, as coisas hoje, agora, mesmo que as coisas da sua vida andem mal, você está com uma grande vontade o quê? De desistir. Eu quero te lembrar que tem alguém que se importa com você, que tem alguém que luta por você. Quando nossas forças se esgotarem, as tempestades vier nos abater, se lembre, Jesus está no barco. Jesus está na sua vida. E Jesus, ele pode acalmar a tempestade, então não há o que temer. Olha que Jesus fala no versículo 40. Por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Tipo assim, poxa, eu tô aqui, né? Jesus falou assim, por que vocês estão com medo? Vocês estão comigo. E muitas vezes nós cometemos esses mesmos erros dos discípulos. Nós não vemos que Jesus está por perto. Eu quero te fazer um convite para que você possa convidar Jesus para viajar junto com você no barco da vida, todos os dias. Por mais que seja uma situação que você já caminhou com Deus, e hoje você está afastado, você está longe, as tempestades estão altas, o vento está forte, as ondas estão altas e cobrindo sua vida. Tentando te abater, fazendo você desistir. Não, hoje nós temos uma oportunidade de convidar Jesus. Sim, convidar Jesus para entrar na nossa vida. E sabe, mesmo que a gente não pode ver, né? Só crer para ver. Não, só ver para crer. Não, é o contrário, né? Eu só vou crer se eu ver. Vou arrumar aqui minha frase. Eu só vou crer se eu for ver alguma coisa. Mesmo que a gente não possa ver. Assim como o ar que nós respiramos, nós não podemos ver o ar. Jesus, ele está conosco, sim. Mesmo que você não possa ver, mas ele está aí, morando dentro de você, no teu coração. Sim, ele quer acalmar as tempestades da sua vida. Eu quero orar com você nessa noite, em nome de Jesus. Senhor Jesus, quero te convidar para entrar no barco da minha vida. Nos momentos difíceis, me ensine a confiar no teu amor, na tua proteção, no teu cuidado. Ajude-me a permanecer, Jesus, firme, mesmo em meio às tempestades da vida. Fortalece o meu coração em ti, Jesus, para que eu possa entregar os meus caminhos a ti. Ajude-me a ver-te também, Senhor, nos momentos de angústia. Em teu nome nós oramos, Senhor. Amém e amém. Uau! Se você possa depois aí ler com calma Marcos 4:35, você vai ver que Jesus realmente acalma as tempestades. E é isso que ele fez por nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Ó, culto online hoje, às terças. Quinta-feira, a gente tem 2 cultos, 9 horas da manhã e às 8 horas da noite. Sábado, 2 horas, célula Kids na igreja. E também à noite a gente tem um culto de caravana de homens, tá? Várias igrejas vão vir na nossa igreja. Toda a igreja convidada, homens, mulheres. Não vai ter canal jovem, vai ser junto com esse culto, tá bom? Domingo, 8 horas da manhã, reunião de oração. 9 horas, ensino da palavra. E à noite, às 18 horas, o culto de celebração, tá bom? Aqui abaixo, na descrição do vídeo, assim que acabar, você vai ver que tem os dados ali da nossa igreja. Se você quiser fazer, ofertar, dizimar através de forma online, né? Você pode acessar aí os canais do seu banco, Pix, transferência bancária, e poder investir, ofertar nessa igreja, devolver o seu dízimo, que você pode ser grandemente abençoado nessa noite. Amém? Essa aqui é a palavra, que Deus venha nos dar uma semana de vitória e acalmando as tempestades da nossa vida. Ele vai dar a luz certa aí para a gente poder prosseguir e continuar. Amém? Beijo, um abraço a todos aí da família Quadrangular e até quinta-feira no culto em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Tchau, tchau.